Saudações. O tema hoje é sobre o militarismo e o poder, a religião e o poder e a Constituição. O que cada um deles causa e tem causado, causou e ainda vai causar, por certo, na humanidade. Comecemos pelo militarismo e o poder. Começa que o militarismo é um poder armado, militar, arma. A história nos mostra que quando o militar e a concepção de militarismo ocupa o poder, as guerras acontecem durante todo o período, desde os tempos da antiguidade, antes da Grécia Antiga, de Roma, Esparta, desde antes de Cristo. Quando as armas imperavam, havia dominação dos povos. A guerra era inevitável por ocupação de espaço, por ocupação de territórios, por influências filosóficas. Há autores filósofos que dizem que a essência do homem é a guerra. Isso remonta às cavernas. O direito e a luta pela sobrevivência significava, antes tempo, lutar um contra os outros. A humanidade evoluiu, afinal, nós temos uma mente, um raciocínio, razão, um cérebro mais desenvolvido do que os primatas, do que os macacos, do que os chimpanzés. E deveríamos pelo menos, nos aperceber que este cérebro que nos foi dado, nos foi criado, não é este programa, uma elucubração mental para ver se somos descendentes dos macacos, ou a teoria da evolução das espécies, ou por um sopro divino, como diz a Bíblia, não é o caso agora. Mas de alguma forma nós desenvolvemos o nosso cérebro e as nossas aptidões. E a guerra sempre veio nesse interpasso, nesse intermeio, colidindo com interesses, sacrificando vidas, povos inteiros, pelo simples poder de matar. Eu quero ser poder, então eu vou matar. Era assim naquela época. E hoje? Quantas são as guerras pelo mundo a partir da Ásia? Qual a influência do poderoso irmão norte-americano, Estados Unidos, que sempre teve a pretensão de gendarme do mundo, de capitão-mor do mundo, e invade países como a Espanha, a França, a Inglaterra e Portugal fizeram nos descobrimentos na era das navegações no século XV. Guerra de ocupação. E às vezes, na falta de guerrear com os outros, nós guerreamos conosco mesmo. A globalização trouxe isso. As bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial, guerra. Para acabar a guerra, ele dizia, é melhor ceifar a vida de 200 mil japoneses e sacrificar milhões pelos efeitos colaterais da bomba atômica do que continuar guerreando. Guerra. Tem filmes do Senhor das Guerras, os traficantes internacionais de armas. Isso não é da antiguidade, é hoje.
Um dos maiores lucros que dá para as empresas internacionais é o tráfico de armas. Nós temos uma religião. Cada vez que a religião se meteu a poder, guerras novamente. Influência do poder desde antes de Cristo, poder da religião fomentava guerras, dissensões entre, por exemplo, a Guerra Santa. O que era a Guerra Santa? A Igreja Católica Apostólica Romana, nas cruzadas, entendeu de modificar as ideias dos muçulmanos, dos árabes, tidos como infiéis. Por que infiéis? Eles também têm o Alcorão, eles também têm a moral, e não diferem muito Jesus Cristo do Alá, do Maomé, não diferem muito. A ideia, aliás, desses profetas é igual. Justiça social está no Alcorão, está na Bíblia. A justiça social. Dar-se uns aos outros, amar uns aos outros, como amar-se a si mesmo. A religião, aqui tem o estatuto dos militares, a religião também tem o seu estatuto, é a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso que eu falei agora: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Os militares já dizem: as forças armadas essenciais à execução da política de segurança nacional são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica e destinam-se a defender a pátria e garantir os poderes constituídos. As forças armadas dos países e do nosso país, ele está garantindo os poderes constituídos? Essa é uma resposta que cada um tem que fazer para chegar a um juízo sobre o que está acontecendo no nosso país. As Forças Armadas hoje, incluídas Marinha, Exército e Aeronáutica, estão garantindo os poderes constituídos? Ou querem assaltar o poder e dominar efetivamente, fazendo cessar as liberdades públicas e a ordem constitucional de um Estado democrático de direito? Então a religião, desde o tempo de Cristo até as cruzadas, e depois nos séculos obscuros de 16, século 16, 17, 18, o obscurantismo, os processos, mulheres, por exemplo, para variar, em discriminação e preconceito naquela época, qualquer mulher destemida que erguia sua voz contrária ao status quo de que o homem tinha tudo e a mulher não podia nem se alfabetizar, nem ler, a mulher não podia escrever, não podia aprender, era escrava do homem, ela ia para a fogueira. Quando ela lutava para ser uma voz ouvida na sociedade, ela ia para a fogueira, é uma bruxa, vai para a fogueira. Quem que mandava? Os padres. Nós temos que dizer, temos que falar a verdade. Pode doer, né? Uma pessoa pode doer, mas o que eu vou fazer? Isso é a verdade histórica. Hoje em dia nós não estamos fazendo a mesma coisa? Não estão crucificando mulheres porque crescem na vida pública, crescem na vida profissional e a gente não crucifica? A gente não acusa? Qual é a diferença então? Não há diferença entre uma religião que está no poder e um militar que está no poder. Um quer escravizar o outro pela força das armas e o outro pela força da religião, a pregação de moral. Não é assim que surgiu o Hitler, o Mussolini, o Stalin na Rússia.
Esse tipo de confissão militar e confissão religiosa gera conflitos, gera perturbações não só no nosso intelecto, mas a perturbação da ordem e da paz nos povos. Então, para nós escaparmos disso, qual é a solução? Simples, é a Constituição, porque essa prega o Estado democrático de direito. O poder é civil. A nossa manifestação tem que ser civil, livre de aspectos religiosos, cada um fica com a religião que quer, cada um prega a sua profissão que quiser. Professa o seu credo, a sua crença se quiser, nós somos livres para isso. A Constituição dá essa liberdade de crença. Mas fique na paróquia, fique no seu culto. O militar fique na caserna, não tem problema nenhum. Se quiser participar da política, se quiser participar do poder civil e empunhar uma Constituição, largue então o púlpito e largue as armas e venha discutir conosco livremente, democraticamente. Às vezes teremos dissensões, mas as dissensões é no campo das ideias e não do fervor religioso ou do fervor das armas, porque senão fica uma luta injusta. Como é que eu vou discutir com alguém que está armado? Como é que eu vou discutir alguém que empunha a Bíblia em cima de mim e diz: tu é pecador? Se eu sei que eu não sou pecador. Os pecados dizem respeito a mim, Magnus. Como cada um que tem o seu pecado responde por o seu pecado, sem que tenha um outro algoz que venha dizer: tu fizeste isto. Não. O diálogo tem que ser no campo civil das ideias, das propostas, das filosofias, dos planejamentos. O que eu penso sobre educação, o que eu penso sobre inflação, sobre o que eu penso de privatização, sobre o que eu penso de ideias, causas, finalidade. É isso. Esse é o propósito desse tema. Vou mais adiante tocar novamente no assunto, porque o assunto é vastíssimo, mas isso fica para reflexões. Paremos por aqui. Reflito sobre isso. O que é melhor? O poder das armas, o poder das religiões, o poder civil de uma Constituição votada limpamente, livremente, para construir um Estado democrático de direito, onde nós possamos perceber logo ali adiante um mundo melhor, com justiça social, onde todos vamos ter as mesmas oportunidades de trabalho, emprego e renda. Até!